A paz, Senhor, amados ouvintes da palavra de Deus, eu quero mais uma vez meditar convosco nas Santas Escrituras. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele vai dizer, o Senhor, que havia em Sardes poucas pessoas que não haviam se contaminado ou que não tinham contaminado suas vestes. Ainda na introdução dessa mensagem, nós falávamos que Sardes também ela tinha lá em Sardes uma indústria de tingimento de tecidos. Então o Senhor Jesus ele pega essa referência daquela cidade para falar da situação que aquela igreja estava. E ainda havia poucas pessoas, um remanescente, que haviam se mantido limpas, com suas vestes limpas, sem estarem manchadas, como a gente vê quando Judas vai falar sobre aqueles falsos doutores e mestres que eram como nuvens sem água e que esses haviam manchado as suas vestes, porque o pecado ele mancha as nossas vestes. Aqui em Isaías, no capítulo 1, a gente vai ver a palavra do Senhor dizendo assim, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas obras e diante dos meus olhos. Deixai de fazer o mal. Aprendei a praticar o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, diz o Senhor, e argue-me. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Só Cristo pode tornar as nossas vestes, que um dia foram manchadas, brancas como a lã. Porque as vestes brancas, elas significam santidade, pureza, separação. Quando eu estava meditando sobre isso, sobre esses poucos cristãos ali em Sardes que haviam mantido as suas vestes limpas, eu me lembrei da garça. A garça ela pode estar até mesmo em ambientes sujos, muitas vezes aqueles valões, aqueles rios contaminados, mas a sua plumagem está sempre branca, porque a sua pena, a sua plumagem tem uma textura que não permite que a sujeira fique ali impregnada na sua plumagem. Que nós sejamos como esses irmãos de Sardes e como a garça, que se mantém sempre limpa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, que em todo tempo sejam alvos os seus vestidos ou as suas vestes e nunca falte azeite sobre a sua cabeça. O que contamina então as nossas vestes? A gente vê Jesus falando sobre o que contamina lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e 19. Então Jesus diz assim que o que sai da boca procede do coração e isso contamina. Então muitas vezes as pessoas falam assim palavras levianas ou até com aquela pitada de veneno mesmo. Pessoas sempre ardilosas, com palavras sempre de cunho ofensivo, destrutivo, aquela pessoa que critica. Até conheço uma pessoa que sempre usa esse termo, né? Nosso pastor, que ele diz assim,
sobre a crítica e a critiquice. Então tem aquela pessoa que ela está sempre pronta a criticar de forma negativa, tá? Para tentar destruir mesmo o outro. E a Bíblia diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ainda aliado a isso, se eu não me engano, vou colocar referência nesse vídeo, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 23, 22, 23, vai falar de coisas que Deus abomina. E dentre elas está o falso testemunho, aqueles que promovem dissensões entre irmãos, isso Deus abomina. Porque, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que o que eu falo não é por maldade. Mas se a Bíblia fala que do coração procede essas coisas, então a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa até ver o que a gente anda falando, né? A Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações ou as más companhias corrompem os maus costumes. Bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Isso está lá no Salmo de número 1. Então, se você não está contaminado, você vai se contaminar. Porque o ambiente, né, que você faz parte, ele também irá interferir na sua forma de viver. As vestes aqui não é essa roupa aqui. As vestes é o nosso coração, é a nossa alma, que precisa estar limpa, purificada. Quando estamos com as vestes sujas, o diabo nos acusa. Lá em Zacarias capítulo 3, a Bíblia vai dizer que quando Josué estava ali diante do Senhor, ele era o sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer que Satanás se opõe a ele. E versículo 1, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-nos das roupas, e o anjo do Senhor está. Aqui a gente vai ver que ele não cuidou das vestes. Olha só, às vezes a gente está sacrificando, oferecendo sacrifícios ao Senhor, estamos cultuando, estamos adorando, mas como está nossas vestes? Como está o nosso coração? Será que tem raiz de amargura? Será que tem ressentimento? Será que tem murmuração? Será que tem maus pensamentos, maus desígnios, más intenções, propósitos ruins, pensamentos, né, de morte, de adultério, de fornicação, de furtos, falsos testemunhos, de blasfêmia, de engano? Então a gente precisa acender a luz aqui dentro do nosso coração, a nossa alma precisa estar limpa. Quem entrará no santuário do Santíssimo? Os homens limpos de coração. Por isso que Davi pediu um novo coração. Claro que ele não poderia entrar no Santíssimo Lugar, mas ele poderia estar ali no átrio do Senhor. Mas para estar no templo do Senhor, na casa do Senhor, nós precisamos manter as nossas vestes limpas, purificadas. E havia em Sardes ainda aqueles que se mantiveram limpos, e por isso seriam dignos de andarem de branco com o Senhor. E a promessa é essa, de que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos manter as nossas vestes limpas. Como? Se a gente vive num mundo cheio de corrupção, um homem com a moral, né? Moralmente corrupto, onde os valores estão sendo deturpados e trocados. Como? E aí a gente vai lá para o livro de Apocalipse, né? No capítulo 7, eu quero concluir aqui
Apocalipse no capítulo 7, para nós concluirmos essa mensagem, que havia uma multidão diante do trono porque eram dignas. Lembra do que a promessa aqui? Porque são dignos e andarão comigo de branco. E aqui a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo 9: depois destas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e com palmas nas suas mãos. Aí, adiantando um pouquinho, a gente vem aqui, ó, versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam-na no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Foram dignos porque branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só assim poderemos estar diante de Deus de dia e de noite, para todos sempre. Amém. Se as tuas vestes estão contaminadas, sujas, por causa do pecado, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Arrepende-te, peça perdão, e Jesus estará lavando as tuas vestes e te tornando puro novamente. Porque sem santificação, Hebreus, e agora eu termino, 12, 14, segui a paz com todos e ao mesmo tempo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.